A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do programa Sabedoria Financeira. Deus abençoe você, a sua casa, o seu trabalho, você que está no Brasil, você que está no exterior, você que está em trânsito agora, né? Ouvindo aí no aplicativo, nos assistindo pelas nossas multiplataformas e que Deus assim nos abençoe. É o programa Sabedoria Financeira entrando no ar e nós vamos falar um pouco mais aí sobre PGBL, VGBL, você vai aprender tudo isso aqui no Sabedoria Financeira e estamos seguindo aqui a nossa série especial sobre Previdência Privada e esse episódio é fundamental para atender e estava compreendendo tudo que vem aí pela frente. Que maravilha, né? E aqui nós vamos falar o sentido bíblico e o humano de prever para proteger, o risco real da aposentadoria no Brasil, como a Previdência Privada funciona de verdade. Mas antes de falarmos sobre como escolher entre PGBL e VGBL, nós precisamos aqui dar um passo atrás, né? Como o Brasil chegou a esses modelos, de onde eles vieram e por que eles existem. E nós vamos tirar todas as nossas dúvidas com os especialistas que já estão aqui conosco. Vinícius Lima Leão e Moisés Brasil Coser. O Vinícius é diretor executivo, especialista em planejamento financeiro e corretor de seguros. Moisés Brasil Coser, professor, economista e pastor. Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. E eu já faço aqui a primeira pergunta para o Vinícius, né? Aproveitando que estamos nos nossos estúdios aqui da Rádio Manaim, da TV Manaim, nesse podcast, né? Vinícius, começamos aqui no início o seguinte, falando o que existia antes do PGBL e do VGBL. Como era o sistema de previdência privada no Brasil e a gente quer saber como é que era lá atrás. Explica pra gente aí. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor Pastor Moisés. Interessante, né? A gente estava até conversando aqui antes do programa, uns nomes aqui estranhos, né? Mas existiu um esboço, né, do que é a Previdência hoje lá nos anos 90. É importante entender por quê. Por que esse movimento de previdência privada, de previdência complementar, começou no final dos anos 80 e nos anos 90? Justamente porque o Brasil começou a ter pequenas reformas, né? Antes do INSS existiu o INPS, né? Não sei se vocês lembram, né? A gente vai entregando a idade aqui, né? O pessoal está assistindo, eu já ouvi que já foi em INPS, virou INSS. A Previdência, ela vem sendo reformada, não é só de agora, isso já de bastante tempo, porque o Brasil, que já foi um país jovem, hoje está um país maduro, caminhando para o envelhecimento, a pirâmide social vai se invertendo, porque nós fatalmente teremos mais idosos do que jovens, e é necessário um corte, porque a Previdência Social, ela não é algo capitalizado, ela, como o nome diz, social. Ela tem por objetivo garantir uma renda mínima para a dignidade do cidadão. Porém, a gente sabe que está bem longe de garantir a dignidade financeira. E lá em 97, aproximadamente, foi criado o FAP, que é o Fundo de Aposentadoria Programado Individual. Era um fundo previdenciário, já privado, mas sem flexibilidade e segurança jurídica que a gente tem hoje. Foi um início do modelo de previdência privada. Também existia outra modalidade, que era o PIA, Plano Individual de Aposentadoria, oferecido por seguradoras, mas pouco padronizado. Cada instituição tinha um próprio modelo. Então, quando não há um mercado amadurecido, não há um modelo consolidado, fica difícil do cliente comprar, porque o cliente só compra o que entende, o que passa segurança. Não, então, o cliente ali nos anos 90, poxa, eu preciso complementar, porque eu já entendi que essa minha aposentadoria não vai ser suficiente, mas se o banco A oferece uma forma, o banco B de outra, isso traz mais confusão. E aí, no início dos anos 2000, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados no Brasil, junto com as seguradoras, começou a estruturar os planos, né, PGBL e VGBL nos modelos que nós temos hoje. Né? Logo no início, eles eram muito travados, não havia mobilidade,
a questão de portabilidade, não havia regras claras de transição, tributação era confuso. Então, muito por conta disso, você pega pessoas assim, eu não gosto de previdência, acho complicado, acho que não rende tanto, mas é um retrato do impacto que nós tivemos logo no início, porque quando ainda não está amadurecido, traz certos impactos, né? É a mesma coisa que você pega os brasileiros mais antigos, é muita pegada em imóveis, porque nós vivemos a época as megas inflações, a superinflação. Então, você colocava tudo em imóvel, porque o imóvel ele valorizava, na verdade ele era corrigido pela inflação, não é nem rentabilidade isso, né? Mas como assim não é rentabilidade? Você não pode aferir rentabilidade no índice de perda. A inflação é um índice de perda, o seu dinheiro está perdendo poder no tempo, né? A maior prova disso é o salário mínimo. Em 1995, sabe qual era o salário mínimo, Jorge? Mas me lembra aí, recorda aí. R$ 100. R$ 100. Hoje nós estamos em 1.600. Uhum. O salário mínimo valorizou 16 vezes? Difícil, hein? Então isso não é rentabilidade, isso é inflação. É a correção do poder de compra e tem um agravante ainda, né? Que é a inflação oficial. A inflação real... Isso que eu falo, né, Vinícius? Que você tinha antes, né? Você tinha inflação que se divulgava para o mercado, mas a real não era... Acho que ela ter 500% de inflação ao mês, né? Imagine, 500% de inflação ao mês. Remarcações nos supermercados diárias, né? Você chegava no supermercado... De manhã era um preço, de tarde era outro. Pessoas mais de 40 anos aí, lembra, né? Chegava no supermercado, 7 da manhã tinha né? Cada prateleira tinha uma pessoa remarcando o preço, né? Começa a remarcou tudo, abriu o supermercado. Nos anos 80 era normal na casa do brasileiro ter um freezer, né? Por quê? Você pegava uma promoção, você comprava já carne e comida para 3, 4 meses, congelava, por quê? No outro dia o preço já dobrava, então você tinha que garantir ali. Então nós vivemos isso. É muito difícil. Agora, Moisés, por que foi necessário mudar e o que motivou a criação dos modelos modernos? O Vinícius já falou bastante, né, em relação às questões, e vamos comentar mais ainda, mas tivemos, assim, o Brasil passou por uma reestruturação muito grande, né? Depois da questão do equilíbrio da inflação, Plano real, né? Plano real, estabilizar o mercado, precisou mudanças, né? Nós tínhamos aí, saímos de inflação de 400%, 500%, então você não tinha ganho, você tinha correção de inflação, né? O famoso na época, os planos econômicos, os gatilhos, né? A inflação chegava tanto, o gatilho acionava, o salário aumentava. Então você só tinha correção. E lembramos que a inflação é a média ponderada. Então tem produto que sobe muito mais do que a inflação, né? Então a média ponderada, né, é diferente de certos produtos que sobem muito mais. Vou guardar dinheiro na poupança para comprar um carro. De repente o aumento do carro foi acima da média da inflação. Você não consegue lá na frente comprar ainda à vista, né? E a correção da poupança é praticamente a inflação. Então você tem uma média ponderada da inflação. Então, com essa mudança, né, do plano real que estabilizou a economia, o Brasil teve que reestruturar, principalmente o setor financeiro. Então, e também a questão da aposentadoria, né? Nós tínhamos antes 4 trabalhadores contribuintes para um aposentado. Hoje está ao contrário, praticamente. Você tem 4 aposentados para um contribuinte. Então, o Brasil teve que reformular aí essa questão desse sistema previdenciário. Então, motivo simples, né? O Brasil precisava criar um sistema previsível, né? Porque agora nós temos uma economia estável. Então, conseguimos saber, né, prever a inflação no próximo mês. Seguro e padronizado. Então, foi criado o PGBL e o VGBL. Então, primeiro, segurança jurídica, né, que precisava ter, portabilidade entre instituições, que antes você não tinha essa facilidade de mudar, né? Exemplo hoje, um plano de saúde, vai mudar de um plano para outro plano. Você tem a portabilidade, antes não tinha. Então, foi criadas regras para esse tipo de portabilidade. Então, são regras mais claras em relação à tributação. Então, por exemplo, o PGBL, você tem lá, né, os 12% do imposto de renda que você pode deduzir direto, né, no resgate lá. Então, isso foi um mecanismo da questão jurídica, questão da questão fiscal. Liberdade para escolher qual do plano eu vou querer. Melhor para eu ou para minha família, né? E modelos compatíveis com diferenças de perfis e contribuinte, né? Então, você tem
contribuindo com perfis diferentes, devido à questão setores que cada um trabalha, setor de mais risco, menos risco, né? Então, eu posso definir o meu perfil. Hoje, por exemplo, você vai comprar um plano de saúde, você tem lá, tá seu perfil, né, Vinícius? Você tem toda uma pergunta que é respondida. Sim. No mercado financeiro, para investir, é a mesma coisa. Você tem um perfil de investidor de aplicação, que você é obrigado a responder, onde você vai investir em ações, até mesmo criar um sistema de CDB no banco. Você vai ter um perfil, o gerente vai traçar o seu perfil. Ó. O seu perfil é esse. Então, nós temos essa condição de escolher, né? Então, essas foram as principais mudanças até chegar, né, o PGBL e o VGBL. No sistema financeiro, nós temos os níveis hierárquicos, né? Nós temos os órgãos, que são os órgãos normatizadores, os supervisores e os operacionais. Então, a SUSEP é a superintendência. Ela supervisiona esse mercado de previdência. E nós temos o conselho, que é chamado CNSP, que é um conselho que vai ditar as regras. O conselho dita as regras, né, a superintendência vai supervisionar e implantar, e as instituições vão fazer a parte operacional. Então, é assim que funciona, né, esse mercado. Muito bem, Vinícius, olha só, agora nós vamos ao ponto central aqui, Vinícius. Quando o PGBL e o VGBL foram criados? É a primeira pergunta que eu estou fazendo para você. Agora, meu amigo, explica aí sobre essas siglas, né? O que elas significam, as siglas? A sopa das letrinhas, né? A sopa das letrinhas. Nós falamos do FAP, do PIA, né? E lá, por volta dos anos 2000, mais exatamente em 2002... foi criado e regulamentado o PGBL primeiro. Então ainda não existia o VGBL. O que é PGBL? É Plano Gerador de Benefício Livre. Ele foi criado em 2002 por resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, né? E consolidado pela circular SUSEP entre 2004 e 2025. Por que esse nome? Porque a intenção foi justamente gerar um produto que desse a liberdade de geração de benefício no futuro. Então, plano gerador de benefício livre. Renda vitalícia, você pode converter o saldo que você... A partir daí você já poderia converter o saldo que você acumulou ao longo de toda a vida em renda vitalícia. Então, eu cheguei lá, meus 65 anos, tenho R$1 milhão. A seguradora vai fazer um estudo de sobrevida, vai dizer, olha, esses R$1 milhão, você pode, enquanto você viver, você vai receber R$2.000 por mês. Você quer? Eu quero. Não, eu quero renda temporária por 20 anos. Eu acho que eu só vou viver por 20 anos. É a estratégia de cada um. Então, como não é vitalício, por 20 anos, eu vou aumentar isso aqui para 4 mil. Deu 20 anos, acabou, você para de receber. Se você viveu mais, né? Percentual, resgate programado. Você começou lá o início de você ter variedade de fundos, opções, né? Ainda bem longe do que se tem o modelo atual, mas você começou a ter, e principal, o que fortaleceu muito o mercado, você passou a ter unidade entre as instituições. Então, todas as seguradoras, todos os produtos de previdência passaram a ter obrigatoriamente o mesmo modelo. Então, isso fortalece e fica mais claro para a sociedade entender a dinâmica e ter segurança para contratar. E a gente fala muito de seguradora aqui, né? Quem está nos ouvindo, mas quem me oferece é o gerente do banco, é o banco. No Brasil, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, o canal bancário ainda é muito forte para distribuição de seguros e previdência. Mas quando você contrata lá, você vai ver lá na sua pólice, no seu contrato, tem lá banco tal, né? Tem o nome da marca, Bradesco, Itaú, seguros e previdência. É a seguradora daquele banco. O banco não vende, tá? O banco distribui. Parece confuso, mas não é. No balcão do banco você tem distribuição do produto. Mas quem vende, você contrata, é da seguradora. Seguro e previdência é um produto de seguros, não produto bancário. Produto bancário é cartão de crédito, empréstimo, financiamento, tá? Para deixar isso muito claro. E aí, em 2005, foi criado o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. E por que vida? Porque, juridicamente, o VGBL ele é um seguro de vida estruturado para acumulação. Por que isso? O PGBL
ele, obrigatoriamente, toda contribuição que você faz, ela é tributada 100% no imposto de renda. Quando você resgata, você vai pagar imposto de renda 100% sobre o capital colocado. Então, se você colocou R$1 milhão, se você for resgatar esse dinheiro, a tributação será sobre R$1 milhão mais rentabilidade. E você abate da sua declaração de imposto de renda até 12% da sua renda tributável anual o que você contribuiu no ano. Vamos simplificar. Eu ganhei durante um ano R$100 mil de salário. Então, minha renda tributada é de R$100 mil. Me ajuda com as contas aí, Moisés, você que é bom. Então, vamos lá, R$100 mil. R$100 mil está dentro dos 27,5, não é isso? Isso. 27,5% dá 27.500. Então, a minha renda tributada é de 27.500. Eu teria que pagar isso. A minha renda tributável é 100 mil, eu teria que pagar 27.500 de imposto ano. Se eu tenho 12% de dedução através do PGBL, se eu fizer R$12 mil de previdência no ano, posso fazer R$1.000 por mês ou fazer um aporte único de 12 mil, eu vou diminuir em 12% a minha tributação. Então, eu botei 12 mil em previdência, 100 mil, 12 mil menos. A minha renda tributável cai de 100 para 88 mil. 88 mil, 27,5, 24.200. Então, eu tive de dedução fiscal aproximadamente R$3.300. Então, eu juntei para minha previdência, esses 12 mil, e ainda tive de dedução 3.300. Então, o PGBL é esse formato. Te dá a possibilidade de dedução fiscal, só que lá na frente você vai pagar o imposto sobre tudo. Para quem ele é indicado? Para quem faz a declaração de imposto de renda completa. Por quê? Quem faz a declaração de imposto completa faz essa apuração total. E aí tinha um vácuo no mercado para quem faz a simplificada. Poxa, para mim não vale a pena pagar imposto sobre todo o montante, porque eu não vou ter benefício, porque a minha declaração de imposto de renda é simplificada. Então, para esse foi criado o VGBL. Você não paga imposto sobre toda a contribuição, mas você também não tem benefício fiscal. E aí, se eu tenho R$1 milhão na Previdência e eu vou resgatar, eu não vou pagar um imposto sobre o R$1 milhão que eu aportei. Eu vou pagar sobre apenas a rentabilidade desse dinheiro. Então, se esse dinheiro rendeu 300 mil, eu vou pagar imposto só sobre os 300 mil. O R$1 milhão ele é livre de imposto porque foi a minha contribuição. E ele funciona da mesma forma que o PGBL como um seguro. Na minha ausência, ele vai para a minha família. Então, foi criado, né, acabou-se com a sopa de letrinhas anterior e ficou só essas duas siglas, justamente para facilitar isso. Tá? E a Previdência vem avançando muito. Eram produtos mais engessados, tinha pouca abertura de variedade. Hoje você tem até fundos de criptomoedas que abrem a versão em Previdência para justamente ter opções de diversificação. Maravilha. Agora, Moisés, é o seguinte, por que nós temos esses dois modelos diferentes? Houve alguma necessidade para isso? Explica pra gente aí. Jorge, era necessário mesmo? Isso, é o que o Vinícius acabou de explicar, né, para nós, muito bem detalhado, essa diferença, né, de você, do PGBL, você fazer o imposto completo e o VGBL, o imposto simplificado. Por quê? Tem pessoas que não têm necessidade de fazer o imposto completo. Tem pessoas que têm muito patrimônio, aí precisa fazer o completo. Aí tem despesa que ele pagou de médico, os filhos estudando, então ele vai deduzir isso aí no imposto de renda dele. Então ele faz um imposto de renda completo. Então, para eles, melhor o PGBL. Agora, aquele que faz no simplificado, que já tem um desconto também no simplificado da imposto de renda. Então, para ele é mais fácil fazer, né, o imposto simplificado, ele usa o VGBL. Né? Então, ele vai ganhar mais fazendo essa declaração e usando esse recurso do VGBL. Então, é mais por isso, né? O governo criou essas duas modalidades. Veja que foi em sequência, né? Um foi criado logo em seguida o VGBL, porque é necessidade de uma certa, assim, nível de pessoas, o perfil de pessoas no mercado, né? Agora, trazendo à luz da palavra de Deus, as pessoas precisam tomar suas decisões, precisam tomar suas escolhas. Queria que o pastor Moisés trouxesse aqui algum texto, alguma palavra direcionada para as nossas escolhas. Amém, Jorge. Em Provérbios 24:13, né? Sempre Provérbios, né? Salomão foi
categórico aí Não é à toa que foi o mais sábio, né? mais sábio, né? Então, Deus deu a ele sabedoria, e ele usou, né, essa sabedoria do Senhor, né? E deixou muitas informações para nós através da palavra do Senhor, né? Inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, Provérbios 24:3 diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com prudência ela se firma. Quer dizer, essa é a lógica, né? A questão nós estamos falando da previdência privada, né? Não é agir no impulso, mas com sabedoria, prudência e visão de futuro. Então, você se planejar e fazer a boa escolha para essa questão de visão de futuro, né? Você se proteger em relação ao futuro, que é o que nós precisamos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Então, precisamos nos proteger e nos planejar. Então, a palavra do Senhor nos dá uma luz muito clara em relação a isso, né? Maravilha, glória a Jesus. Que você possa refletir nesse texto, nessa palavra e aplicar aí na sua vida, na sua caminhada. Provérbios 24, no verso 3. Olha, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do programa Sabedoria Financeira e hoje entendemos aqui como o Brasil evoluiu até chegar ao PGBL e ao VGBL e quando eles foram criados pela SUSEP, né? Pela SUSEP. Então nós glorificamos ao nome do Senhor e a cada programa, a cada episódio aí nós vamos nos aprofundar cada vez mais no assunto. Inclusive já te convido, né? Nós estaremos na nossa próxima edição. Como escolher entre PGBL e VGBL de acordo com a vida, a renda e o momento de cada pessoa. Então você vai acompanhar diretamente aqui dos nossos estúdios da Rádio Manaim, da TV Manaim, esse podcast, nessa conversa maravilhosa com os nossos especialistas. Moisés, obrigado pela sua vinda, Vinícius também. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus, hein? Amém, Jorge, Vinícius, aos nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, uma alegria estarmos com os irmãos. Pai do Senhor Jesus a todos, um abraço, muito bom estar aqui com os irmãos. Sabedoria Financeira, estamos encerrando, que Deus abençoe e compartilhe o nosso link, divulgue aí para a família, para os amigos, para os irmãos. Essa é a Rádio TV Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno.